Larissa Timóteo, professora de ciências, e vamos começar com mais um Ciência é Fácil. O Ciência é Fácil de hoje vem dizer para você que é fácil ensinar botânica. O ensino de botânica está cada vez mais fora da sala de aula porque o professor não se acha apto a ensinar botânica ou não sabe por onde começar. E existem estudos e pesquisas a respeito do ensino de botânica. Então, a primeira coisa que eu quero te pedir é: pense em como isso é importante. Pense em como é importante as pessoas conhecerem as plantas. Pense em como as plantas e os vegetais são importantes para o nosso ambiente, para o momento em que o planeta está. A gente tem muito desmatamento, muito o aquecimento global e tudo isso. E árvores, plantas, algas, elas servem para quê? Para produção de oxigênio, para absorção de gás carbônico. Então, isso tudo as pessoas precisam saber, né? Os alunos precisam ter essa noção. Então, a primeira coisa que eu te peço é: pense em como esse assunto é importante antes de descartar o assunto, certo? E a primeira dica já vem logo de cara. Veja o que seus alunos sabem sobre o assunto. Perceba em sala de aula o que os seus alunos sabem como assunto. Começar a aula questionando eles a respeito do assunto é a melhor forma de começar a aula, ao meu ver, certo? Vou lembrar aqui que tudo que eu digo vem da minha experiência em sala de aula, tá? E de tudo que eu estudei para estar na sala de aula, tá ok? Então, a primeira dica é: faça questionamentos a respeito do assunto. Pergunte, veja o que eles sabem, aproveite o saber que eles trazem da família, de casa, de outros ambientes em que o aluno vive. E a partir daí você desenvolve o tema de botânica, certo? Essa é a primeira dica. Segunda dica: se prepare antes, organize a sua aula. Não tem como se você não é especialista em botânica, não vai ter como você não se preparar, assim como qualquer outra aula. Às vezes a gente é até muito especialista e a gente precisa se preparar para ensinar aquele assunto. Então, quando você não se sente à vontade com o assunto, se prepare antes, né? E aí use aquele tempinho de orar, aquele horáriozinho complementar. A gente, como professor, a gente sabe que tem assunto que a gente não precisa se preparar, porque a gente já está ali, ó, muito calejado naquele assunto. Mas se você não é assim com botânica, se prepare antes. Veja como vai fazer, perceba a sua turma, né? Tem turma que funciona melhor no fala, na discussão sobre o assunto, né? Que eu falo no fala. No fala é a discussão sobre o assunto. E tem turma que é melhor na prática, certo? Tem turma que você vai levar uma aula prática e ela vai se encantar e se envolver naquele tema, naquele assunto. Você conhece a sua turma, você desenvolve qual tática, qual didática é melhor para aquele tipo de aluno, certo? Então, perceber a sua turma e se preparar para o assunto são dicas importantes, tá? Terceira dica: utilize imagens. Se você não consegue sair com 40 crianças para algum lugar, se sua escola é pequena, não tem um jardim, não tem um lugar onde você possa mostrar na prática as plantas, você pode utilizar, e não deu tempo de preparar nada, você pode utilizar imagens. E aí essa imagem pode estar no livro didático, essa imagem pode ser levada e mostrada na internet. Essa imagem pode vir de diversas formas, ok? Então, utilize imagens para explicar os esquemas, para mostrar o que você quer mostrar sobre a botânica, certo? A utilização de imagens vai alcançar muito mais
os alunos. Utilize o livro didático. Se desesperou, não dá, não sei, não tem como, utiliza o livro didático. Tá? Mesmo que seu aluno não tenha recebido o livro didático naquele ano, você consegue. Tem sempre uns livros didáticos que ficam na sala de leitura, na biblioteca, e que são para serem utilizados naquele momento pelaquela turma. Né? Se você conseguir 6 livros, você pode dividir a turma em 6 grupos e trabalhar imagens daquele livro. Certo? Se você precisar mostrar algo a mais, utilize o seu celular, tá? Utilize o seu celular. Eu já dei uma aula onde eu tinha que mostrar o que era um jequitibá. Porque quando o aluno precisou, né, eu falei jequitibá, ele não sabia. E aí eu precisei mostrar uma árvore de jequitibá. E aí eu fui lá no Google rapidinho, no meu próprio celular, e mostrei, olha, isso é um jequitibá, isso é um jequitibá, isso é um jequitibá, isso é um jequitibá. E aí fiz isso 30 vezes, porque era uma turma grandinha, de 30 alunos. Aula prática. A aula prática vai fazer o seu aluno se envolver muito mais com aquilo que ele está aprendendo. Então, se você vai ensinar raízes, leve tipo de raízes para a sala de aula. Se você vai falar de folhas, leve tipo de folhas para a sala de aula. E aí a aula prática, ela pode ser, mas aí no meu celular, no meu colégio não tem nem laboratório. Tá, já estive nessa situação. Não tem laboratório, não tive tempo de preparar muita coisa, mas aí eu consigo pegar tipos de folhas diferentes e levar tipos de flores diferentes e mostrar. Eu consigo dividir a turma em grupos para que essa aula prática renda mais, certo? Se forem muitos grupos e a turma, eu consigo, em turmas mais agitadas, quando você manda esquematizar, sabe? Mostra ali uma folha, manda ele desenhar a folha e prestar atenção e nomear as partes da folha. Só isso já é uma aula prática que vai fazer o seu aluno fixar. Embaixo desse desenho, ele vai colocar ali a função dessa folha. Certo? Você pode levar uma flor, né? Uma flor de papoula, ela é bem completa, né? Aquelas vermelhinhas, elas são bem completas. Então, você vai mostrar ali ovário, todas as partes, pétala, sépala, tem tudo ali. Então, você leva as flores e você consegue fazer com que eles se agrupem e esquematizem. Se você tiver mais tempo, você consegue fazer com que a sala prática seja mais investigativa. Você leva perguntas para eles, ou você faz com que eles elaborem perguntas, que aí fica muito mais investigativo, a respeito daquelas plantas que você deu. Quer começar sempre o ensino de botânica pelos grupos de plantas existentes. Né? Você precisa falar dos grupos de plantas existentes. E a função das plantas, e o metabolismo das plantas. Então, é importante você fixar e dizer que as plantas são seres vivos e que existem vários grupos desses seres vivos. Porque aí você vai fixar para o seu aluno a importância de cada grupo de planta. E também para você. A complexidade dos grupos vai aumentando. Então, você começa com as briófitas, com as algas, que não são plantas, mas são seres fotossintetizantes. Então, você começa com as algas mais simples, passa, que aí você vai poder discutir a fotossíntese, passa para os briófitas, chega nas pteridófitas, gimnosperma e angiospermas. Né? Como as angiospermas é um grupo muito mais amplo, você vai poder pegar uma gama de assuntos só falando desse grupo. E vai fazer umas aulas práticas mais ricas. É sempre importante dizer, eu tenho muitos alunos, não tenho laboratório. Utiliza sala de aula. Eu dei muita aula prática em sala de aula.
Mas primeiro você precisa ter controle dessa turma, né? Você precisa manter essa turma organizada. Então eles vão se dividir em grupos, eles vão organizar a sala. Depois que tudo acontecer, você vai